Parashat Haazinu. Shabbat Shalom! Eu sou a Morachaya. Estamos de volta no nosso canal Mahanaim. Este canal que é um local reservado para os israelitas, aqueles que têm compromisso com a luz, os que reacenderam o Ratzon, o desejo em Tiferet, e conseguiram alcançar a visão da luz do Eterno. Voltaram seus rostos para a Torá, voltaram suas faces para o Criador, Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno. Nós, israeli, que temos o testemunho de Yeshua, o Mashiach de Israel, Baruch Hashem. Vamos estudar hoje a Parashat HaShavua, a Parashat Haazinu. Esta Parashat é o cântico de Moshe Rabbeinu, um dos 10 cânticos, Baruch Hashem, que os homens fizeram em louvores ao Eterno, que completam a redenção humana, Baruch Hashem. O Mashiach cantará o último cântico quando voltar. Ele cantará o cântico final da redenção, corrigindo Malchut, Baruch Hashem. Este é um dos cânticos, onde Moshe Rabbeinu vai fazer 2 colunas, vai escrever em 2 colunas, a coluna da Gvurá e a coluna da Chesed, trazendo juízos do Eterno para o povo, caso desobedeçam a voz do Eterno, e também benefícios, caso se voltem para o Eterno. Baruch Hashem, 2 caminhos, o caminho da vida e da morte, Baruch Hashem. Isto é a Torá. A Torá é isso desde o início, desde a sua primeira letra, que é a letra Bet. Letra Bet tem um valor gemátrico de 2. Então a Torá vai nos indicar 2 caminhos, o caminho da vida, o caminho de acertar, o caminho do bem, o caminho de voltar para casa, o caminho de entender o que é o Eterno, enxergar a luz do Eterno, se voltar para o Eterno, ser abençoado por Ele, Baruch Hashem, e o caminho da morte, quando damos as costas para a luz, quando esquecemos de nosso Criador, quando voltamos os nossos rostos para baixo, quando procuramos a escuridão e não revelamos a luz do Eterno, Baruch Hashem. E no versículo 15 do capítulo 32, Moshe diz: E Yeshurun engordou-se e deu coices, engordastes, engrossaste e te tornaste corpulento, e abandonou a Deus, que o fez, e desprezou o forte da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com obras abomináveis o irritaram, sacrificaram aos demônios, que não têm poder divino, aos deuses que não conheceram, novos deuses que apareceram há pouco, pelos quais vossos pais não se estremeceram. Ignoraste o forte que te gerou e esqueceste a Deus que te fez sair do ventre materno. Moshe Rabbeinu vai trazer que o povo de Israel se torna Yeshurun, e ao se tornarem Yeshurun, eles caem em desgraça pelo fato de que começam a dar coices no Eterno. O que significa Yeshurun? Yeshurun é uma elevação acima da palavra Israel, o título que foi dado a Yaakov. Yaakov recebe um título de Israel que tem por significado também príncipe do Eterno, príncipe de El. Yaakov se torna um príncipe do Eterno, aquele que se volta e achar, aquele que está reto com o Eterno, e leva este título de Israel. Quando Israel ele sobe mais um nível, ele sobe acima de Feret, ele consegue uma elevação maior, ele se torna Yeshurun. Yeshurun vem da raiz também justo e reto, Yashar, reto, e também da palavra amado em hebraico, pelo fato de que o Eterno, então, se aproxima mais do povo e o povo mais do Eterno. E isto aumenta o relacionamento íntimo entre eles. Isso faz com que eles se tornem mulher do Eterno, esposa do Eterno, Yeshurun. Mas Yeshurun engordou-se. Esta gordura de Yeshurun é quando ele deixa com que o orgulho levanta acima de sua cabeça.
Yeshurun passa a achar que eles são melhores do que os outros seres humanos, que eles estão acima de todos, achando que já fizeram todo o trabalho de se levantarem perante o Eterno e agora começam a tomar suas próprias decisões e andar por seus próprios caminhos. O Eterno diz, pela boca de Moshe Rabbeinu, que porque engrossastes e te tornaste corpulento, ficaste forte, não é isso? Ficou muito grande, ficou forte. Pois o povo enriqueceu-se. Ao entrar na terra, eles tomaram tudo que era dos moradores da terra. As cidades, tomaram os tesouros, tomaram escravos, animais, tomaram as colheitas, as terras, tudo. Tomaram tudo, chegaram e tomaram tudo porque eram deles mesmo. Mas isto fez com que eles se prendessem às riquezas materiais, à grandeza material. E achando que já estavam top das galáxias com o divino, com toda aquela ritualística que eles faziam para Deus, seguindo os mandamentos de forma ritual, seguindo os mandamentos de forma legalista, como Shaul Hashalia vai citar na Brita Hadashah, ou seja, fazendo por fazer, fazendo os mandamentos prático apenas e não mais algo íntimo de amor a Deus, não voltando-se mais os seus corações para o Eterno, pegaram os seus sentimentos e colocaram nas riquezas da terra. E com isso começaram a fazer alianças e associações com os povos que restaram ainda na terra. Fizeram o quê? Se assimilaram aos povos, às suas religiões. Começaram a adorar os deuses destes povos. Aquilo que o Eterno havia avisado a eles de não fazer. Eles não deviam se misturar com as famílias, né? Casar-se com os povos da terra e nem deixar com que os povos da terra os influenciassem de forma alguma, mas deveriam expulsá-los da terra. Mas, para que não perdessem algumas vantagens, né, foram comprados, literalmente, foram comprados pelos iníquos e os perversos e se tornaram perversos, se tornaram idólatras, provocaram o Eterno, se tornaram abomináveis ao Eterno, irritaram ao Eterno e começaram a sacrificar a demônios. Os nossos sábios nos ensinam que cada ação negativa que praticamos, criamos uma energia negativa chamada Shed, demônio. Com esta criação, começamos então uma prole, começamos então a ser responsáveis pelos filhos que criamos, por aqueles que trazemos para a realidade. E estas energias, elas precisam se alimentar para que continuem vivas. E o alimento destas energias é a continuação daquilo que as criou. Quando o ser humano cria um Shed por mentira, ele precisa então retornar com a mentira para alimentar aquele Shed que ele criou, chamado mentira. A mentira vai alimentar a mentira, e a mentira será forte cada vez mais. Com isso, essa energia de mentira vai cada vez mais influenciar aquele ser humano a mentir, mentir e compulsivamente mentir, para que ela continue viva e continue multiplicando-se, porque eles se multiplicam. E chega um momento que não apenas o ato de mentir vai satisfazer estas criaturas, que já são aos milhares. Então, estas criaturas começarão a influenciar este ser humano para sacrificar para elas. O que é o sacrifício? No templo sagrado era exigido que viessem animais kasher, animais que são consumidos pelo homem, que são determinados por Hashem para serem alimento do homem. Estes animais eram recebidos como sacrifício no templo sagrado. O sacrifício nada mais é do que um derramamento de sangue. O sangue é o que contém a alma, a nefesh do animal está contida no sangue, assim como a nefesh do ser humano também está contida no sangue do ser humano. Alma por alma. Com isso,
o animal, ele deixa a sua alma em paga pela alma do ser humano pecador. Aquele sangue derramado, aquela carne que era queimada no misber, no altar, era comida pelos anjos de destruição. Isto mesmo, os anjos que iriam destruir a alma do ser humano pecador se apoderavam então da alma do animal, comiam a carne deste animal sacrificado, alma por alma. O anjo, ele era desviado do ser humano por conta da confissão do vidui, por conta do sacrifício, ele era desviado de destruir a vida daquele homem, daquela mulher pecador, e ele se alimentava do animal e do sangue e da alma daquele animal. Os Shedim copiavam isto também. Os Shedim, então, faziam com que as pessoas fizessem sacrifícios a eles. Literalmente, naquele tempo, eles faziam sacrifícios nos altares. Até de seus próprios filhos chegaram a fazer sacrifícios para que estes Shedim comessem dos sacrifícios. Porque a energia liberada com o sangue derramado é muito maior do que apenas o ato de desvio, do que apenas o pecado e a transgressão feita pelo homem. A transgressão, ela emite uma energia negativa, sim. Contudo, o sacrifício de uma alma, o derramamento de um sangue, inclusive de um ser humano, que é muito mais forte do que de um animal, traria uma satisfação, um gozo, uma excitação aos Shedim. E aí eles se tornavam então ainda mais fortes com toda esta alimentação negativa. Estes Shedim fizeram com que estas pessoas praticassem estes atos. E isto levantou o zelo do Eterno, irritou o Eterno e o Eterno os expulsou da terra. Estamos hoje aqui. Só que temos que entender que estes sacrifícios hoje em dia são raros. Não é fácil encontrar alguém sacrificando a ídolos animais hoje em dia. Pelo fato das leis ambientais serem rígidas hoje em dia, hoje alguém que se atreve a fazer mal a um animal é muito mais rechaçado pela sociedade, maltratado e punido, do que se fizesse mal a algum ser humano. Não é verdade? Então hoje, como Israel caído, aqueles que estão entre as nações, sujando o nome do Eterno até hoje, sacrificam a demônios, trazendo uma angústia ao Eterno, trazendo uma irritação ao divino, trazendo este zelo que o Eterno acende sua ira contra seu povo e ainda permanece com seu povo na diáspora. Não deixa que o Mashiach volte, pelo fato que Israel está nesta situação, sacrificando a demônios. Acabamos de sair de Yom HaPurim. Fomos perdoados pelo Eterno. Mas tenham certeza, se a Teshuvá não foi plena, bons decretos não foram determinados por Hashem para esta pessoa. Então entendemos que sacrificar a demônios é matar alguém. Matar para deixar com que a energia da morte flua e alimente os demônios. Além de praticar aquela atitude que criou os Shedim, a pessoa então passa a matar alguém. Com a morte deste alguém, ele alimenta os demônios. É dito que sobre o madeiro do Mashiach haviam milhares de demônios a consumir o seu sangue. Quando lemos o Teilim 22, percebemos as palavras que são ditas por David Ameller, como se David fosse o próprio Yeshua a contar o seu sacrifício, a sua dor. Quando Yeshua é preso no madeiro, ele diz as primeiras palavras deste Teilim, pelo fato de que ele está indicando que tudo que foi escrito ali é o que ele está passando naquele momento. Eli, Eli, lama azavtani. Meu Deus, por que me abandonaste? Yeshua sentiu a solidão no madeiro, a solidão da luz divina, porque ele estava coberto de escuridão.
A escuridão de todos os pecados de Israel estava sobre Yeshua. Todos os Shedim estavam se alimentando de seu sangue. Quando nós voltamos a nossa face para a escuridão e quebramos o pacto com a aliança sagrada da Torá, tomamos o caminho da morte, o caminho da coluna da esquerda, deste cântico de Moshe Rabbeinu, nós novamente pregamos o Mashiach no madeiro, chicoteamos suas costas, arrancamos sua barba, blasfemamos o seu nome e cuspimos em sua face, fazendo seu sangue jorrar, e alimentamos os demônios. Deixo-vos um conselho hoje. Não se volte para a escuridão. Aproveite o perdão que o Eterno lhe concedeu e caminhe na luz. Se volte para a vida, para o caminho da vida. Não deixe que o zelo do Eterno se levante contra você. Não deixe que os demônios sejam alimentados novamente pelas suas mãos. Saiba que o Eterno, Ele é duro. Veja no versículo 39 deste mesmo capítulo, ele diz: vede agora pelo castigo que eu rebaixo e eu exalto, e que não há outro Deus comigo. Eu faço morrer e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar da minha mão os que pecam contra mim. Já conseguimos nos libertar, já conseguimos retornar para o caminho da vida. Baruch Hashem. Voltemos então cada dia mais os nossos passos para a vida, para a Torá, para os mandamentos do Eterno. Façamos então com que Mashiach não seja novamente perfurado. Não sejamos nós mais sacrificadores de demônios. Estamos prestes a entrar na festa de Sukkot. Por favor, todos vocês vão na playlist de Moadim, Festas do Eterno aqui do nosso canal, para que o entendimento desta festa flua no teu coração, na tua consciência, e isso colabore para a tua permanência no caminho da luz. Porque quanto mais conhecemos sobre o Eterno, o seu desejo, a sua Torá, porque a vontade do Eterno está descrita na Torá. As festas, as Moadim do Eterno, são a vontade do Eterno. Quanto mais nós passamos a entender e conhecer a vontade do Eterno, nós nos aproximamos mais da luz, nos afastamos do caminho da morte e deixamos de praticar aquilo que deixa o nosso Deus zangado, aquilo que traz aflição para nós, castigo. Com isso, convoco todos vocês que estão me escutando, assistam os vídeos que estão referentes à festa de Sukkot e participem da festa. Esforce-se para praticar a vontade do teu Deus. Alegre-se diante dele. Conclua aquilo que você iniciou em Elul, com todo aquele trabalho de Teshuvá, de retorno ao Eterno, até o Rosh Hashanah, Yom HaKippurim. Vamos continuar essa caminhada. Vamos chegar a Sukkot. Baruch Hashem. E daí ainda temos mais, estudaremos mais adiante sobre as outras festas que vêm após Sukkot, pois temos que focar no que está para hoje. Hoje é o presente, o nome já diz, presente, é uma dádiva do Eterno. Aceite o que o Eterno tem te dado no dia de hoje. Hayom, Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Dê um like neste vídeo, compartilhe com quem tem interesse em se voltar para a luz do Eterno. Se alguém te der um sinal de que tem este desejo no coração, encaminhe esta mensagem para esta pessoa. Que o Eterno abençoe a todos. Shabbat Shalom Lehitraot. Kol Hatovim Lekulam. Eu sou a Morahaya. Venha conhecer o Eterno de uma maneira que você nunca imaginou. Aí nos mostrar a palavra todo. Todo é bom. Com o processo de frearmos o Satã, com o processo de colocarmos um limite nos nossos desejos. Liberte-se do mal. Seja salvo através da Torá.
Bendito seja Akadosh Baruch, que nos escolheu para sermos guerreiros de suas batalhas, as batalhas contra o mal interno, aquele que somos nós mesmos, aquele que é o nosso adversário, que quer nos desviar da Torá, o caminho da árvore da vida, a restauração da alma humana. Junte-se a nós. Seja um guerreiro, uma guerreira da luz. Seja o dono do seu destino. Seja um Baal Teshuvah. Se transforme em um Melech. Seja um verdadeiro Ben Elohim.